Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, oh, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que teu nome cresça, enche este lugar. Oh, maravilha, glória a Deus, aleluia, boa noite, seja bem-vindo mais uma vez, mais uma semana, mais um dia, mais uma segunda-feira no programa Liberdade e Vida, só em Jesus. Seja bem-vindo em nome de Jesus, entre em contato com o pessoal aí, se prepara, daqui a pouco nós vamos orar, prepara o nome para a oração, porque nós sabemos que Deus está aqui, Deus está aí contigo para ouvir o nosso pedido de oração, nosso clamor, aleluia, né, que nós estaremos realizando no nome do Senhor Jesus. Seja bem-vindo mais uma vez, hoje, segunda-feira, dia 25 de maio de 2020, são 21 horas e 39 minutos. Daqui a pouquinho nós vamos estar dormindo, deitando debaixo da bênção para ter um sono e uma noite abençoada na presença do nosso Pai, descansando nos braços do nosso Rei, o nosso Rei Jesus, aleluia. Programa Liberdade e Vida só em Jesus. Ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Oh, glória a Deus, essa casa é sua, né? Deixamos ela para você. Maravilha, né? Graças a Deus. Que louvor abençoado para a glória de Deus, né? Glória a Deus, aleluia. Bom, programa Liberdade e Vida da Igreja do Evangelho Quadrangular, Rua Sebastião Alves Marcato, 119, bairro Nova Era, segunda paralela Garagem São Francisco, é um ponto bacana de referência. E você passou o trevo da BR-040, você vai entrar à sua esquerda, primeira esquerda, e você vai estar lá na segunda paralela, continua, segue o fluxo, você chega lá amanhã, Escola de Líderes, ó, Escola de Sabedoria, olha, vai ser uma bênção, fica sintonizado amanhã às 7h30, nós amanhã vamos abordar o assunto para os novos convertidos, né? Você que está caminhando, iniciando na fé, amanhã nós começaremos a ter uma série
sobre Evangelho quadrangular. É isso mesmo, nós vamos falar sobre coisas preciosas do Evangelho quadrangular. Você que está iniciando conosco, ou você que está nos ouvindo de um outro ministério, enfim, você vai ouvir um pouco da nossa história, da fundadora Aimee Semple McPherson, as 4 doutrinas cardeais: Jesus salva, batiza no Espírito Santo, cura e é o Rei que em breve voltará. Vamos ver as bases que estão nos 4 evangelhos, as cores, de uma forma tipologicamente falando, o que cada uma representa, os seus símbolos. Vai ser muito bacana, viu? Vai ser enriquecedor. E você que é da igreja, já está caminhando conosco e nunca deu atenção, amanhã começa um assunto bem bacana sobre Evangelho quadrangular. Maravilha! É bom nós sabermos aonde nós estamos servindo a Jesus, né? É como ao entrar numa empresa. Você conhece os departamentos, a produção, os escritórios, a expedição, a produção, enfim, você tem uma noção geral. Olha, eu trabalho nessa empresa, essa empresa é assim, eu estudo nessa escola, essa escola é assim. Então, nada melhor do que você chegar: olha, minha igreja é assim, a minha igreja é assado, tal, olha, minha igreja é assim, papá, papá. Vai ser muito bacana. Amanhã, 7h30, presencial e também online, para você que está aí na sua casa, né? Uma opção tal, bacana, maravilha. Nós estaremos aí no nome de Jesus, abençoando a sua vida para a glória do Senhor. Amém, meus amados de Deus? Programa Liberdade e Vida, só em Jesus, viu? Bom, o programa é para nós orarmos. O programa é para nós ajudarmos, né? Estarmos juntos orando. O programa é para a gente estar sempre encerrando o dia debaixo da oração, agradecendo a Deus, pedindo perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, e agradecendo a Deus pelo dia que Ele nos deu, de mais um dia de vida, graças a Deus, mais um dia em que nós trabalhamos, produzimos, cada um produzindo na sua área. Nós louvamos a Deus por isso, né? Graças a Deus, né? E o programa Liberdade e Vida, ele tem essa plataforma, essa base, que é a oração, e falar sobre oração na Bíblia Sagrada, como nós temos falado. Falamos de reis que oraram, falamos de profetas, de líderes, falamos de pessoas comuns, né? De uma mãe que necessitava e queria ter um filho, falamos de Ana e Samuel, entendeu? Falamos de coisas preciosas da Bíblia Sagrada, né? Através da oração, da conversa com Deus, em falarmos, em conversarmos com o nosso Deus. Tivemos um final de semana maravilhoso, graças a Deus. Tivemos um culto abençoado no domingo de manhã, um culto abençoado domingo à noite, graças a Deus. Tivemos uma vigília maravilhosa, está na nossa página da igreja. Você vai lá ver as fotos, maravilha. Glória a Deus, aleluia. Foi muito bacana, muito legal. No ar livre, né? Todo mundo lá direitinho, graças a Deus, maravilha. Eu quero convidar você para junho e julho, nós teremos mais 2 vigílias, ok? Nós vamos ter essas 2 vigílias e você deve perguntar assim: com qual propósito? Para nós recebermos estes últimos 6 meses do ano que está chegando. Muita coisa deixará de acontecer porque não dá tempo, num prazo de 1 mês ou 2, realizarmos alguma coisa.
Então nós estaremos nos preparando para receber os últimos meses do ano. A bem da verdade, você deve concordar comigo que não foi muito agradável, não está sendo muito agradável estes primeiros 6 meses. Você há de concordar comigo, não é verdade? Por exemplo, vamos colocar na nossa realidade como pastores, nós chegamos de uma convenção, entramos dentro de uma reunião, chegamos numa sexta-feira à tarde, à noite, a gente já estava numa reunião com as lideranças da igreja e ali nós fechamos a igreja, interrompemos os nossos cultos, interrompemos as nossas reuniões nos lares. Tínhamos mais de 9 reuniões marcadas, nós cancelamos até então. E aí o que acontece? Começamos a fazer cultos dentro da igreja online e também, depois que entrou abril, nós começamos a fazer presencial. Não é obrigado, as pessoas sentem-se à vontade, presencial e online, presencial e online, para poder atender as pessoas em casa, as pessoas que estavam dentro da igreja. Nós não podíamos parar, nós não podemos parar, não podemos parar. Existem muitas coisas em jogo que nós temos que agir pela fé, estamos agindo na fé para a glória do Senhor Jesus. Então, nós tivemos 6 meses terríveis. Estamos tendo, esses princípios de ano muito complicado. Para nós, espiritualmente falando, nosso Deus, existe uma preocupação muito grande em nós, nos líderes, nos pastores. Tivemos uma reunião agora há pouco, terminamos, era 8 horas. E, enfim, nós estamos preocupados. Estamos aqui à noite, pela manhã, meio-dia e à noite, meio-dia e à noite, para de alguma forma falar algo com você, falar alguma coisa com você, e para poder te auxiliar, te ajudar, orando para você. Às vezes a pessoa coloca o seu nome aí no Face, coloca. A nossa intenção é essa, está orando por você. A nossa intenção é estar de alguma forma te ajudando, te auxiliando nesses momentos complicados, trazendo a palavra de fé, de esperança, uma palavra bíblica, como nós temos agora para você. Então, esse é o objetivo da nossa vigília em junho e em julho, recebermos o mês de agosto, recebermos o mês de setembro, outubro, novembro e dezembro. Nós estamos nos preparando para já, talvez você possa me achar exagerado, mas eu já estamos tentando nos preparar para receber o ano 2021. Porque nunca mais na nossa vida nós vamos passar. A nossa vida não vai ser a mesma. Esse ano 2020 foi marcado na história humana, espiritual, financeira, moral, empresarial, cultural, política, econômica. Foi marcado. Nunca mais nós vamos nos esquecer deste ano. Nós que lidamos com vidas, nós nunca mais vamos nos esquecer. E queremos passar este ano de uma forma tranquila. E passar este ano de uma forma tranquila é passar este ano ao lado de Jesus Cristo, ao lado do Senhor, para poder nos ajudar a enfrentar os ventos e as ondas que vêm se formando contra a gente, que vem crescendo contra a gente. Então a gente vai buscar no Senhor, nessas 2 vigílias, junho e julho, como nós buscamos
na vigília passada agora de maio, renovação, restauração, e nós vamos nos preparar, pedir a Deus para nos preparar para receber 2021. Vamos estar orando, fazendo essas duas vigílias em junho e julho, e também no outro semestre nós vamos já nos preparar para campanhas de madrugada outra vez, mais 21 dias outra vez. Para quê? Para nos preparar para recebermos 2021. Olha, quero dizer para você uma coisa, sem querer ser mega ultra power espiritual, mas graças a Deus pelos nossos 12 dias que nos sustentou. 12 dias de revelação, 12 dias falando de sacrifício, de entrega, de altar, muitas coisas que nós ministramos nesses 12 dias, graças a Deus, foi como uma palavra rema para nos estruturar e nos segurar nesses dias que nós estamos passando. O que você deixa no altar, o altar te devolve. Foi uma palavra muito poderosa, preciosa, que foi liberada sobre nossas vidas. E a gente está vendo que quanto mais nós entregamos no altar, mais Deus nos entregará. Por isso que nós estamos ali no altar, entregando no altar um sacrifício, a fé, a palavra, a coragem, a determinação. E o que o altar vai nos dar? O altar vai nos dar de volta. Porque aquilo que eu deixo no altar, o altar me devolve. Aleluia, glória a Deus. Por isso que nós temos esse propósito. Você entendeu agora? O que será de nós nesses últimos 6 meses? Não sabemos. O que será de nós no ano 2021? Nós não sabemos. Por isso que nós devemos nos preparar. De que maneira? Orando, já colocando na mão de Deus, buscando o Deus da revelação, buscando o Deus da proteção, buscando o Deus do livramento. E quero ver você nessa vigília. Da mesma forma, entusiasmado, buscando a face do Altíssimo, do Todo-Poderoso, para nos guardar e nos proteger. Amém? E falando em oração, queremos ler com você nesta hora o livro de Esdras, capítulo 9, tem 15 versículos essa passagem bíblica. Eu gostaria de ler com você nesta hora essa passagem bíblica no livro de Esdras, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 15. Rapidinho a gente vai ler, aonde fala de oração. Isso é muito bacana. E vai falar o porquê dessa oração, o porquê dessa confissão e porquê disso tudo que ele trata nesse capítulo. Diz assim a palavra do nosso Deus. Depois que tudo isso foi feito, alguns líderes do povo de Israel vieram falar comigo. Eles me contaram que o povo, os sacerdotes e os levitas não tinham ficado separados das pessoas e dos costumes pagãos e nojentos dos cananeus e dos heteus, dos perizeus e dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Homens israelitas haviam casado com mulheres estrangeiras, e assim o povo escolhido por Deus tinha se misturado com gente de outros povos. E os chefes e líderes do povo haviam sido os primeiros a cometer esse pecado. Quando ouvi isso, rasguei as minhas roupas, em sinal de tristeza, arranquei os meus cabelos e a barba e me sentei, muito desgostoso. Fiquei ali sentado, cheio de desgosto, até a hora do sacrifício da tarde, 3 horas da tarde, hora nona. E o povo começou a se juntar em volta de mim. Eram os que estavam com medo por causa do que Deus de Israel tinha dito a respeito dos pecados dos que tinham voltado da Babilônia. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, essa hora é 3 horas da tarde, e saí daquele abatimento, e me ajoelhei para orar, usando ainda as roupas rasgadas. Então levantei as mãos para o Senhor
meu Deus, e disse: ó Deus, estou muito envergonhado e não tenho coragem de levantar a cabeça na tua presença. Estamos afundados nos nossos pecados, que sobe até o céu. Desde o tempo dos nossos antepassados até hoje, nós, o teu povo, temos pecado muito. Por causa dos nossos pecados, nós, os nossos reis, os nossos sacerdotes, temos caído nas mãos dos reis estrangeiros. Temos sido mortos, roubados, levados embora como prisioneiros e até hoje temos sido desprezados. Mas agora, ó Senhor nosso Deus, tu fostes bondoso por algum tempo e deixastes que alguns de nós escapássemos e vivêssemos seguro neste lugar santo. Tu nos deixastes escapar da escravidão e nos deste uma vida nova. Éramos escravos, porém não nos deixastes na escravidão. Tu fizestes os reis da Pérsia terem boa vontade para conosco e eles deixaram que reconstruíssemos o teu templo, que estava arrasado, e já achássemos segurança aqui em Judá e em Jerusalém. Mas agora, ó Deus, o que podemos dizer depois de tudo isso que aconteceu? Nós desobedecemos a todos os mandamentos que destes por meio dos teus servos, os profetas. Eles nos avisaram que a terra em que íamos entrar e que ia ser nossa era impura, porque a gente que morava nela havia enchido de ponta a ponta com as suas ações más e impuras. Eles disseram que nunca deveríamos casar com essa gente. Disseram também que nunca deveríamos ajudá-los e ter paz e prosperidade se quiséssemos comer os bons alimentos produzidos pela terra e passá-la aos nossos antecedentes para sempre. Mas depois de tudo o que aconteceu, como castigo pelas nossas maldades e pelas nossas grandes culpas, nós sabemos que tu, ó Deus, nos castigastes, mesmo do que merecíamos, e nos deixastes com vida. Como então poderíamos desobedecer novamente aos teus mandamentos e casar com essas pessoas que fazem coisas tão nojentas? Se fizéssemos isso, tu ficarias tão irado conosco que nos destruirias completamente e não deixarias que ninguém escapasse. Ó Senhor Deus de Israel, tu és justo, mas nos deixaste escapar com vida. Como se pode ver hoje, nós te confessamos que somos culpados. Nós temos o direito de ficar, não temos o direito de ficar em tua presença. Olha a oração que este homem faz. Havia um mandato, havia um mandamento, havia uma lei que para Israel não podia dar em casamento com mulheres que confessavam outros deuses, a não ser que essas mulheres, como Noemi, se convertesse ao Deus de Israel, como ela fez com Ruth. Noemi, ela se converte, ela disse para Ruth: o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ela converte-se e ela vai para Israel e ali casa em Israel. Então, quando Deus chega para Israel e fala para não casar com aquelas mulheres, é porque Deus sabia que aquelas mulheres não convertidas ia trazer para o seio da família de Israel a idolatria, o paganismo, a crença em outros deuses, a adoração a outros deuses e outras coisas mais. Então Deus, ele proibiu esse tipo de relacionamento. É lógico que, graças a Deus, existe aquelas pessoas que elas se convertem, vêm para Jesus e é diferente esse posicionamento dessas pessoas. Mas naquela época, as pessoas, os homens se casavam com mulheres e elas não se convertiam ao judaísmo, não serviam ao Elohim, ao El Shaddai, ao Eterno, mas continuavam com os seus deuses
Exemplo disso, Jezabel. Foi uma união política, tudo arrumado, em Acabe com Jezabel. Jezabel, ela tinha os deuses, ela tinha Baal como adorador, e ela não abriu mão de Baal. Ela não abriu mão de adorar Baal. Tudo era tão nítido isso que ela permitiu, através do consentimento de Acabe, um rei de Israel, um rei do povo, um rei judeu, que construísse postes ídolos em todo Israel para ser adorados. Entendeu? Então, não houve uma conversão em Jezabel. Então, isso comprometia o quê? A espiritualidade de Israel. Isso comprometeu a vida espiritual de Israel. Os homens casavam, acabavam se esfriando, acabavam se distanciando do Senhor, acabavam abandonando o eterno. E aí o que acontecia? Ele abria-se as brechas para que esses deuses pagãos, dos amorreus, jebuseus, egípcios, entrassem na cultura deles. E isso era desafiador, porque ali não haveria controle. Como que eu vou servir? Jesus trata isso no Novo Testamento. Como vamos servir a dois senhores? Ou eu agrado um e desagrado o outro. Ou eu sirvo a um, ou deixarei de servir ao outro. Então, por isso que ele fala de que não há condições de servir a dois senhores. Não há condições de servir a dois deuses. Ou o povo de Israel adorava o eterno, ou o povo de Israel adorava os deuses dos jebuseus, dos amorreus, dos filisteus. E isso trazia um esfriamento espiritual muito grande dentro de Israel. E aí, pronto. Aí Israel é liberto, Israel reconstrói o templo, mas aí começou a se desenvolver esse tipo de relacionamento. E aí o mal entra, as brechas são abertas. E aí o inimigo entra e toma conta. Por isso que muitas vezes Israel foi preso por muitos inimigos, e o próprio Esdras, nesta oração, ele expõe isso. Então a gente vê que Esdras ele faz uma oração de confissão. Ele faz uma oração de arrependimento. Ele faz uma oração de humilhação. Ele rasga sua roupa, ele raspa sua cabeça, sua barba, ele raspa, ele arranca, ou seja, estou careca agora, raspando. Porque eu me entristeci por aqui. Olha o que eles estão fazendo. Olha o que eles estão realizando. Quando Jacó, preste atenção, quando Jacó sai com Raquel e Lia, assim que ele trabalha 7 anos para Labão, seu tio, Labão era idólatra. Labão tinha os deuses, e a palavra de Deus fala pequenos deuses, eram pequenas imagens que eles cultuavam. Pequenas imagens que eles diziam ser Deus. Quando ele vai embora, Labão fica Jacó trabalha 7 anos para casar com Raquel. Só que Labão, na noite do casamento, dá uma volta em Jacó e ele leva Lia, achando que era Raquel, como esposa, para dentro da tenda. No outro dia ele, poxa, é Lia. Aí chega para Labão, reclama de toda aquela questão. Labão chega para ele e fala assim, você vai ter que trabalhar mais 7 anos para mim. Aí Jacó, por causa do amor de Raquel, trabalha mais 7 anos, 14 anos, trabalha, cresce, prospera, multiplica todo o rebanho, casa com Raquel. Ao vir embora, elas carregaram os ídolos
Raquel coloca na bagagem delas, na mala de viagem, os ídolos do seu pai Labão. E Labão começa a perseguir Jacó. Jacó começa a perceber, por que eu estou sendo perseguido? Por que Labão está vindo atrás de mim? Já não trabalhei 14 anos, 7 anos por Lia, 7 por Raquel. Eu trabalhei 14 anos para casar com essa mulher. Agora ele vem atrás de mim. Agora o que está acontecendo? O que houve? O que acontece? Naquele momento em que Raquel sai, naquele momento que ele está nessa viagem, ela coloca no meio da bagagem os seus ídolos. Então Jacó começa a perceber que a perseguição não era por causa dos ídolos que estavam guardados com ela. Por isso que Deus, quando proíbe, um dos motivos dessa proibição é que na viagem essas famílias iriam carregar algum objeto, alguma coisa, aonde eles iam dobrar os seus joelhos, prestar culto, que não seria Deus, que não seria o Eterno. E às vezes começa a haver perseguições, a gente pergunta, mas por que eu estou sendo perseguido? Por que as coisas não vão para frente? Por que a coisa não anda? É porque eu estou em julgo desigual com alguém. Alguém está carregando alguma coisa que desagrada a Deus. Olha, alguém está carregando um comportamento, uma atitude que está desagradando a Deus. Por isso que Jacó foi perseguido por Labão. Por quê? Ele me casa e a mulher carrega alguma coisa que não deveria carregar. Essas mulheres, né, moabitas, egípcias, elas iriam carregar alguma coisa que iria atrair a perseguição na área financeira, na área emocional, na área religiosa, na área comportamental. Alguma coisa iria acontecer. Porque estava dando legalidade para algo maligno. Estaria dando legalidade para uma ação maligna. E aí as coisas iriam se travando no decorrer do tempo, dos anos. Então, às vezes, nós temos que entender algumas questões que Deus coloca. Por isso que tem que haver uma conversão. Noemi, ela se converte. Ela acaba, foi assim, olha, o meu Deus vai ser o teu Deus. O teu Deus, Ruth, é o meu Deus. O teu povo, Ruth, é o meu povo. Aonde você for, eu vou. Então elas voltaram para Jerusalém e pronto. Ali ela casa. Né? Ela entra na linhagem real, né, de Davi, de Jesus. Então, por causa dessa conversão. Então, por isso que eu não... Como é que eu vou andar com uma pessoa que não concorda comigo? Que tem uma fé diferente da minha? Não vai funcionar. Então, Esdras faz o quê? Esdras apresenta a Deus essa situação. Apresenta a Deus esse fato. De que forma? Orando. De que fato? De que maneira? Confessando e colocando diante de Deus, para que Deus tivesse misericórdia. Nós te confessamos que somos culpados. Não temos o direito de ficar na tua presença. No capítulo 10, enquanto Esdras estava ajoelhado em frente do templo, orando, chorando e confessando esses pecados, um grande grupo de israelitas, homens, mulheres e crianças, se reuniu em volta dele, e eles também choraram amargamente. Então Secanias, filho de Jeiel, da família de Elão, disse a Esdras:
nós pecamos contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras de nações pagãs. Porém, mesmo assim, ainda há esperança para o povo de Israel. Agora prometemos solenemente ao nosso Deus que mandaremos embora essas mulheres e os seus filhos. Isso faremos segundo o conselho e dos outros que respeitam os mandamentos do nosso Deus. E assim estaremos fazendo o que a lei de Deus manda. Olha que coisa forte. Olha a decisão. Olha o que o poder da oração faz. Olha o que o poder da oração realiza. Mandaram embora aquelas mulheres. Foram embora aquelas mulheres. Foram embora para suas terras. E eles falam, povo pagão. Ou seja, eu estou me relacionando, eu estou com uma pessoa que não posso estar. São situações, preste bem atenção, isso tem uma amplitude muito grande, muito grande. Talvez você esteja achando que eu estou falando de um relacionamento ou casamento. Não, preste bem atenção. Isso é uma amplitude muito grande. Não é apenas desse fato de estar envolvido nessa questão, mas é o fato de não fazer o que Deus espera que nós façamos. De deixarmos que, igual por exemplo, esse paganismo entre dentro da gente. Como igreja temos que saber como se relacionar para que nada pagão entre dentro da nossa estrutura. Para que outras coisas não entrem dentro da nossa estrutura como cristãos. E isso quando nós falamos de uma forma abrangente. Não é só os relacionamentos na área do sentimento, do casamento, mas são relacionamentos com outras coisas. Com quem eu me relaciono em relação à amizade, com quem eu me relaciono com livros, as coisas, enfim. É uma área muito grande de discussão, com certeza o Espírito Santo deve estar falando em alguma área que está em desigualdade contigo. Seus prazeres, sua forma de se conduzir, de se vestir, de falar. Será que estou sendo dominado por alguma coisa? Enfim. Esdras ora, chora e Deus responde. Olha o poder da oração. Essa oração que nós vamos fazer juntos agora, para que Deus venha nos ajudar, nos abençoar, para louvor e glória do Senhor. E nós cremos que assim como Esdras, em meio a tanta confusão, foi ouvido, vamos orar. E se for preciso chorar, se for preciso chorar mesmo, deixar a palavra chorar. Se for preciso nos jogar no chão e falar para Deus, Deus me ajude. E não só pedir a Deus para ajudar, mas para tomar uma decisão. Aquele povo orou, chorou, Deus ouviu e eles tomaram uma decisão. O que te atrapalha na sua vida? Qual o mal que está te atrapalhando? Qual o pecado que ainda está atrapalhando? Tire da tua presença, da tua vida. Confesse ele e abandone ele. Ah, Senhor, eu tenho isso na minha vida. Peça a Deus para te ajudar. Sozinho você não vai conseguir. Peça a Ele para te ajudar. Ele vai te ajudar e vai te dar a vitória no nome de Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, apareça, que teu nome cresça. E nós estamos aqui para nós orarmos juntos, buscarmos a Deus juntos e alcançarmos as vitórias do Senhor juntos. Vamos orar. Você que está comigo, você que está nos dando o prazer de nos ouvir, aliás, de compartilharmos as coisas do Senhor contigo.
Vamos orar para que o Espírito Santo nos ajude, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos orar pelo Jonatas, pelo Silmário Filho e sua família. Vamos orar pelo Levi Crispim, para a Flauzina, para a Mislaine, para a Sônia Cristina, para a Elizabeth Alô, para a Ivana Alô. Vamos orar pela Érica de Paulo e sua família. Vamos orar pela Lavínia, para Inayara de Oliveira e sua família. Vamos orar pela Eliane e o Guilherme, para a Patrícia Silva e sua família, por seu marido que está trabalhando. Que bom, que maravilha. Vamos orar pelo Sandro, pela Isabel Cristina, pelo Vicente e sua família. Amém? Vamos orar por você que está aí conosco, em nome de Jesus. Aleluia! Nosso Deus e nosso Pai. Meu Deus, nós apresentamos todos estes nomes e estas famílias diante do seu altar. Meu Deus, queremos te pedir perdão pelas nossas falhas, perdão pelos nossos erros, perdão pelos nossos defeitos, perdão pelas nossas fraquezas. Colocar diante de ti, meu Pai, a nossa vida e as vidas que aqui estão representadas. E te pedimos, Espírito Santo, no nome de Jesus, que o Senhor venha tocar em cada vida de uma forma sobrenatural e poderosa. Venha suprir as necessidades físicas, venha suprir as necessidades emocionais, venha suprir as necessidades materiais, familiares e espirituais. Venha suprir, meu Deus, a necessidade do teu filho de uma forma milagrosa. Pai, aquilo que é impossível para o homem é possível para ti, ó Deus. Por isso, se alguém precisa de um milagre, de uma bênção, que aos seus olhos é impossível, mas para ti, para o Senhor não é, alcance essa vida com milagre. Alcance esta vida com um milagre, meu Pai, em nome de Jesus. Porque nós cremos neste milagre, nós cremos num Deus de milagre, por isso nós clamamos, Pai, um milagre para essas vidas. Em nome de Jesus, um milagre na vida material, financeira, espiritual, familiar, milagre na vida emocional. Essa ansiedade, este medo, meu Pai, essa insegurança, nós ordenamos em nome de Jesus que vá embora do coração, da alma e desta casa, em nome de Jesus. Pai, cubra, meu Pai, este lar com teu sangue. Abençoe e livra para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. As flores que trazem vida para essa casa. Glória a E Deus, ao aleluia. invés de esconder debaixo do tapete o seu passado, eu tiro a sujeira, jogo no lixo e deixo limpo, purifico a casa onde eu pretendo Aleluia, habitar. Jesus. Onde eu pretendo habitar. Oh, glória. Se você essa casa, ergue suas mãos aos céus e diga essa casa. Essa casa é sua ela pra você. Jesus, Jesus. Essa casa Quantas pessoas? nós deixamos essa Aleluia! Essa casa é sua, essa casa nós deixamos ela para você, a nossa vida, o nosso coração.
Maravilha, viu? Glória a Deus, aleluia. Nós queremos agradecer a sua presença nesse tempo tão precioso que nós compartilhamos a palavra do Senhor. Livro de Esdras, capítulo 9, versículo 5 ao 15 e o capítulo 10, do 1 ao 4. Nós encerramos falando do povo orando e confessando. Não é só pedindo, mas confessando também os seus pecados. Amanhã estaremos de volta às 9h30 com o programa Liberdade e Vida, e amanhã, 12h30, nós voltaremos com o encontro da palavra, tá bom? Programa de segunda a sexta-feira, de 9h30 da noite. É um encontro que nós temos para encerrar o nosso dia de Bar da Bênção, né? Que você possa multiplicar esse link, que você pode multiplicar o canal, chega lá no YouTube, inscreva, dá um tininim, marca o sininho para que você sempre seja notificado dos vídeos novos em nome de Jesus, tá bom? Maravilha! Deus abençoe, uma boa noite. Fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus. Boa noite e até amanhã.